sobre isso, Paulo. Só vou dar um alô para o Jefferson Miola, a gente depois vai continuar com ele, que ele é um especialista, tem escrito muito sobre a questão dos militares. Como é que você viu o gesto do Heleno? Olha, é aquilo que eu já falei, eu acho que vamos dizer assim, eles vão com o Bolsonaro até um certo ponto. Porque o Bolsonaro, ele tem a agenda dele, o Bolsonaro, ele é miliciano, ele não é um cara da hierarquia. Toda vez que ele fala em armar a população, como ele falou naquela reunião terrível do dia 22, ele está falando em milícia. E a milícia é uma coisa que vai contra as Forças Armadas. A milícia é o Estado paralelo, é o Estado marginal, é aquela violência que é controlada politicamente. No fundo, é um instrumento do fascismo. E, portanto, não é tudo que os militares prezam e têm é a autoridade do Estado, porque é a autoridade do Estado, a violência como monopólio do Estado. E na medida que o Bolsonaro radicaliza do outro lado, eles sabem que eles, no limite, estão sendo diminuídos. Como chegou no fascismo italiano, o exército assistiu e o Mussolini governava com milícias. Como chegou na Alemanha, o exército alemão ficou assim e quem ia para cima eram as SS, eram as SA, ou seja, era isso. Então, no fim a gente viu que fiz, que é militar alemão conspirando para tentar matar Hitler. Por quê? Porque deu tudo errado. Então, a experiência mostra que eles não podem dormir tranquilos, porque se essa coisa cresce, o que eles imaginam que eles estão se dando bem vai se voltar contra eles. Muito bom, Paulo. Olha só, vou trazendo aqui o Jefferson Miola. Bom dia, o Jefferson Miola, diretamente de Porto Alegre, aqui para falar conosco. Tudo bem, Jefferson? Oi, gente. Oi, Daphne. Oi, Paulo. Como vão? Um abraço grande. Quanto tempo? Encontramos ele uma vez em São Paulo. Você vê aqui, a gente é muito junto. Faz tempo, hein? Exatamente, Paulo. Mas isso faz uma imensa eternidade, hein, Paulo? 4 anos atrás, eu acho que foi uma eternidade. Aliás, uma semana é uma eternidade hoje, né? Né? Olha, gente, é um prazer estar a coisa é tão assim pavorosa, né? Parece que surgiram aí uns grampos do Queiroz e ele promete ajuda a 2 policiais militares que mataram o Amarildo, né? Todo mundo se lembra da morte. Quem matou o Amarildo, né? Tá chegando. Se ele promete ajuda... Vai chegar na Marielle, gente. Quem dava cobertura, né? Quem dava cobertura ao Fabrício Queiroz? Olha aqui, Paulo, deixa eu agradecer aqui, ó, o professor Isaías dizendo, vamos levantar a tag Bolsonaro ladrão, o que acham? Alexandre Felipe, Daphne, genial, Bolsonaro é ladrão. Totonho, bom, ele dizia na campanha, me chama de corrupto, porra, né? Bom dia, acho que todos que apoiam este governo são tão genocidas quanto Bolsonaro, não dá para passar pano, não é questão de ser ou não punitivista, é uma questão de se fazer cumprir a Constituição. Totonho mandando. E a Isa dizendo, e a questão da mala de cocaína no avião presidencial, estão todos envolvidos. Bom, isso vai aparecer um dia. Quem é esse sargento, caramba? Parece que tudo vai aparecer. Cocaína assim. Vocês lembram daquela foto que tiraram do Bolsonaro dizendo que não queria ver o filho dele na Papuda? Claro. Pois é. Então, assim, a gente sabe há muito tempo, né? Crimes são cometidos. Agora a gente está puxando aquele lencinho do mágico e vai aparecer lá. No final aparece o coelho. Vamos ver. Vai aparecer. Paulo, deixa eu te agradecer. Vamos seguir aqui com o Miola. Muito boa a sua participação aqui. Deixa para falar. Tá bom. Você quer ficar? Se quiser ficar, pode ficar. Mas... Eu vou ver vocês de longe. Legal. Vai tomar um cafezinho, a gente continua com o Miola aqui com a Daphne. Obrigado. Um abraço, Paulo. Valeu. Tchau, Paulo. Grande Jefferson Miola, você, nas suas colunas, que têm sido muito lidas, tem tido muita repercussão aqui no 247, te agradeço muito aí pela sua colaboração, você praticamente virou um especialista na questão militar, né? E você fez um artigo, inclusive, que era muito interessante, dizendo, será que o Bolsonaro era o projeto final dos militares? Teve muita repercussão, só que a gente começa a ver sinais de um certo abandono, porque é tão constrangedor apoiar o Bolsonaro, por todos os escândalos, né? Que eu fiz questão de te chamar aqui nessa quarta-feira. Ontem o tema central era Mourão se apresenta. O Mourão mandou um sinal para a elite, ele piscou dizendo, ó, gente, estou aqui para unir o centro, vamos afastar os extremos. Um extremo que a gente sabe que eles querem afastar seria a esquerda, né? O outro extremo
que, na verdade, é uma esquerda que nem é extremista, mas tudo bem, o outro extremo é o Bolsonaro. Agora o Heleno dá esse depoimento, e o Bolsonaro vai sendo cercado. Então, como é que você está vendo esses movimentos aí, Miola, por favor? Opa, Léo e Daphne, primeiro eu não sou especialista nessa área, mas tenho me dedicado, e eu acho que esse é um tema que adquiriu centralidade nesse período histórico que nós estamos vivendo, né? E, lamentavelmente, ele revela o que foi uma negligência de 35 anos de governos civis, que praticamente abandonaram, né, uma preocupação e uma atenção que deveria ser dada ao tema dos militares. Vamos considerar um projeto, digamos, contra-hegemônico, né, que foram a natureza dos projetos, sobretudo do governo Lula e Dilma, 2013 a 2013, é impensável projetos desses sem colocar numa equação como é que se encaixa, né, os militares. Nós temos uma situação, eu não vejo contradições entre Bolsonaro e os militares exatamente. Eu acho que é uma relação, uma espécie assim de um mutualismo, né, entre o bolsonarismo e os militares. Me perturbava muito a dúvida sobre a genealogia do Bolsonaro, do bolsonarismo, né, e do governo, que é um governo militar. E eu, com base nesses estudos, leituras, várias pesquisas, tenho acompanhado muito, Léo e Daphne, e recomendo vivamente que a gente faça um mergulho nessa literatura. Tem o José Murilo de Carvalho, Celina, tem vários autores, doutoras que estão dedicados a esse tema, e eu acho que é necessário a gente mergulhar nisso e produzir coletivamente um entendimento sobre isso. A gênese do bolsonarismo, do governo Bolsonaro, nós não podemos entendê-la como na eleição de 14. Há elementos hoje que, se nós vamos montando um mosaico, né, recuperando eventos do passado recente, nós vamos verificar que, na realidade, inclusive eu usei isso no título de um artigo que foi publicado no 247, que o Bolsonaro ele é, na verdade, um projeto secreto da cúpula militar. Né? O lançamento oficial da candidatura do Bolsonaro, por exemplo, ele se deu em 29 de novembro de 2014, no pátio, nas instalações da AMAN, né? a Academia Militar de Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, onde ele se apresentou acompanhado dos filhos Eduardo e Carlos, e lá foi recepcionado pelos cadetes que, em alguns instantes a seguir, fariam parte da formatura e seriam homenageados na presença, veja só, do então ministro da Defesa, Celso Amorim, dos comandos das Três Armas. Né? Então, o Bolsonaro, numa instalação militar, ele é recepcionado aos gritos de líder, líder, líder. Né? Ele faz um breve discurso onde ele se anuncia para ser candidato, se colocava à disposição para levar o Brasil à direita, nas palavras dele, em 29 de novembro de 2014, lançando a sua candidatura para 2018. Há um jornalista argentino que fez uma entrevista com fontes, uma reportagem com fontes militares, tanto argentinas quanto brasileiras. Marcelo Falá, que é o nome desse jornalista do âmbito financeiro, e tem publicações na imprensa argentina, onde ele revela que que o Bolsonaro foi identificado, né, pelo que eu chamaria hoje, pelo Partido Militar, como uma espécie de um motor eleitoral. O Bolsonaro ele conferiria aos militares, né, a potência eleitoral que os militares diretamente não teriam. Né? E, nesse sentido, prévio a 2014 ainda, houve essa confluência de interesses, o que eu chamaria, então, desse mutualismo entre Bolsonaro e o Partido Militar, de tal maneira que os militares, então, passaram a investir no Bolsonaro, inclusive arranjando ou formalizando o casamento dele, submetendo-o a 2 anos de psicanálise, etc. Eu comento isto porque o Bolsonaro ele não é um personagem que possa eventualmente contrariar os interesses atuais dos militares. Eu acho que nós estamos numa fase 2 agora da relação entre o Partido Militar e o Bolsonaro, que é a fase do descarte. Eu não tenho ilusão, Daphne e Leonardo, de que os militares sabiam exatamente quem era o Bolsonaro. Eles conheciam o envolvimento do Bolsonaro com o submundo do crime há muito tempo.
Não é nenhuma novidade para eles, por exemplo, que o Bolsonaro pode ter associação, inclusive, com o assassinato da Marielle e do Anderson Gomes. Né? Um jornalista que fez uma reportagem, Humberto Trezzi, onde ele é uma reportagem um pouco bajuladora, eu diria, que ele traça uma espécie de quando se lançou o nome do Braga Neto como o personagem que ia, de fato, ser o presidente operacional do governo, ele faz essa matéria, uma matéria quase biográfica do Braga Neto, onde ele cita que o Braga Neto ele foi conhecido durante a intervenção militar federal no Rio de Janeiro, no ano de 18, como sendo, saiu com a reputação de ser alguém que conhecia o nome, o CPF e o endereço de todos os milicianos do Rio de Janeiro. Então, veja, nós estamos falando aqui de um processo precedente, né, que chega em 14, mas se a gente observa 14 meses que nasceu o Bolsonaro e a candidatura dele, ou o poder militar, aí eu já encerro, Léo, eu te diria que não. Eu te diria que os militares, na verdade, eles, hoje eu me sinto à vontade para dizer que nós estamos diante de um partido militar, não é? Eles nunca deixaram de fazer política. Leônidas Pires Gonçalves apareceu na boca do Bolsonaro no domingo, no discurso, na homenagem que o Bolsonaro prestou, justa homenagem ao paraquedista morto, que não presta nenhuma vítima da pandemia, ele surge na boca do Bolsonaro. Então nós temos uma genealogia do funcionamento desta dinâmica militar nas Forças Armadas Brasileiras, que constitui hoje uma estrutura complexa, muito bem organizada, uma instituição total, na forma de um partido militar que ocupa 3 mil cargos diretamente, fora familiares, amigos, indicações, etc., e que tem um projeto que é um projeto longevo. Do meu ponto de vista, eles vieram para ficar, eles não têm nenhuma aspiração de abandonar o poder. A solução que nasce agora com o descarte do Bolsonaro é uma solução francamente favorável aos bolsonaros, assume, né, o vice-presidente Hamilton Mourão, e isso não altera nada do ponto de vista qualitativo da natureza do que está sendo feito, né, e tampouco digamos assim, do caráter anticivilizacional do Mourão. O Mourão chegou a dizer, né, os heróis matam, né, ele idolatra, né, também, assim como o Bolsonaro, o brilhante Ustra. Eu concluo, então, dizendo, Léo, que nós estamos numa situação que, na verdade, é uma situação de solucionar, né, essa peça que pertence à lógica do poder instituído, que nós saímos de uma tutela militar que foi exercida pelo Vilas Boas, etc., ingressamos no governo militar, e agora a solução é como descartar este personagem que ele serviu até agora, tem um timing político, por que agora eles resolvem descartar o Bolsonaro? Tem sinais da conjuntura que mostram que a saída é mesmo o Mourão, né? O TSE, uma vez que ele vai decidindo aquela bravata do Barroso, dizendo que o TSE ia julgar, bobagem, eles não vão caçar chapa, não é? Vai ser o Mourão, e, por outro lado, esse abandono, que é um sinal de abandono do depoimento do que é o mais grave, né? É o mais grave, porque o Heleno era o mais fiel, era o mais leal. Exatamente. E também a decisão da delegada da Polícia Federal de pedir o depoimento do Bolsonaro no inquérito esse do Moro. Então, eu acho que é uma situação, né, que não tem contradição, digamos assim, entre Bolsonaro e militares. Eles conformam um amálgama muito complexo, onde o Bolsonaro é parte desse amálgama, talvez ele, depois eu comento, ele tem um aspecto que ele representa enquanto uma lógica de poder e que o mantém como autoridade perante os próprios militares, que é explosiva. Milícias e polícias militares, e setores evangélicos. Análise muito consistente, Daphne. Olha que interessante, né? Quando a gente lembra do Braga Neto, ele se torna, pelo Temer, interventor na segurança pública do Rio de Janeiro. E aí você tem o assassinato da Marielle, que era um recado das milícias. Eles investigam e passam a ter as informações. Eles sabem de tudo que foi feito. Eles sabem também do Adriano da Nóbrega, quem é, como foi a morte do Adriano, todas essas informações eles já têm. E quando você fala que os militares agora estão passando para a etapa do descarte, né, da laranja, o bagaço da laranja Bolsonaro já não presta mais, eu acho que é absolutamente coerente, concordo com você, mas vou passar para a Daphne, antes só lendo comentários aqui pendentes, dizendo o seguinte: o Maestro dito, PML fez confusão histórica sobre fascismo, vejam o caso da Noite das Facas Longas. Lourenço Filho mandou um apoio, Cadu Lacerda dizendo, militares da alta patente usam, mas desprezam o capitão. Não há respeito. O Jair tem admiração de baixo clero e essa morre com a corrupção. Sem eles é o fim do mito. A Casa Grande chama o Moro. Olha que interessante, Casa Grande que é o Moro, como a Daphne bem lembrou também.
Eloá fala, bons dias, falem sobre a votação da privatização da água no Senado, interesse da COC hoje. Falamos longamente na primeira parte com o Paulo Moreira Leite, Eloá. Mas, Daphne, então, para a gente avançar nesse ponto, você concorda com essa tese que o Bolsonaro foi bom enquanto durou para os militares e agora está sendo chutado? Eu acho importante essa análise que o Jefferson fez, porque ela corrobora com uma entrevista que eu fiz há um tempão atrás, P247, que me valeu até um bilhetinho do Lula, que foi com a historiadora Maud Chiriot, onde ela analisou, né, no estudo dela, publicações do Círculo Militar. Então, assim, na época da Dilma, já na época do Lula, eles publicavam coisas que depois saíam da boca do Bolsonaro, né? Então, assim, tudo que a gente viu, essas posições de extrema-direita do Bolsonaro, esses discursos que estavam aí, isso aí já era publicação do Círculo Militar, que é uma publicação importante no meio militar, né? Então, assim, essa questão que o Jefferson coloca da negligência dos governos civis que a gente teve, de não estar atento para isso, né? E que ali estaria se costurando um projeto de poder, que, na verdade, foi o poder que eles meio que perderam, né, que foram ali sufocados um pouco com a abertura depois da ditadura, né, mas, na verdade, eles sempre se mantiveram ali um pouco no poder, eles nunca abandonaram. Daí você vê a dificuldade da Comissão da Verdade, tudo isso que aconteceu no Brasil, né? Foi criado um acordão ali na questão da lei da anistia, mas, na verdade, os nossos torturadores nunca foram realmente punidos, tanta gente que poderia ter sido punida, tanta coisa que foi varrida para baixo do tapete. Então, eu acho extremamente importante essa análise do Jefferson, que justamente agora é a mesma coisa. Quando o Heleno se afasta de Bolsonaro, né, é uma manutenção dele no poder. Né? O Bolsonaro está, desculpa a expressão, cagado. O Bolsonaro está sujo. Então, eu me afasto, eu corroboro com a narrativa do Moro, dizendo, olha, o Bolsonaro está mentindo, mas eu estou aqui, eu acredito nesse discurso de extrema-direita, né? Eu acredito nesse projeto de país que eles anunciam que tem, mas a gente sabe que é o não ter projeto, mas o Bolsonaro está sujo, então a gente descarta o Bolsonaro e os militares continuam sendo os corretos, os que acreditam na ordem e os que vão botar a ordem, ainda mais num momento desse que as pessoas precisam ali de uma liderança, de um líder, porque é um momento de desespero mundial, né, gente? Exato, desespero mundial com o Brasil. E essa questão do Moro é interessante, lembrando que o primeiro artigo dele na Cruzoé, se eu não me engano, na revista, era levantando a bola dos militares, era fuzis e honra, alguma coisa nesse tipo, dizendo que olha, o Brasil precisa como nunca dos militares. Mas, Miola, você falou o seguinte, quer dizer, do partido militar. Todo partido político tem disputa interna, tem divisões, né? Quando eu olhava para o governo Bolsonaro no começo, eu enxergava assim, Mourão e Heleno. Se fosse fazer um paralelo com o que foi o governo Lula, que você tinha lá o núcleo duro, Palocci, Gusquem, Dirceu, você tinha disputa interna, você tinha o chamado fogo amigo, como as pessoas falavam, né? Eu diria assim, quer dizer, Mourão e Heleno, para mim, era como Dirceu e Palocci, eles não se bicavam. Para o Heleno estar fazendo esse gesto, será que tem alguma articulação política, Heleno, Mourão, e eles chegando a um consenso? Eu até achava o seguinte, bom, se o Bolsonaro cai e o Mourão assume, o Heleno também dança com ele. Mas talvez não. Né? Você acha que pode estar havendo alguma composição no partido militar para descartar o Bolsonaro? Primeiro, né, tudo que eu tenho analisado, observado, e sobretudo nos últimos 60 dias, nós percebemos, inclusive, o comportamento da reserva das três armas, né? E é possível observar que nós não estamos aqui falando, embora seja uma instituição total das Forças Armadas, porque ela tem assim uma condição de vida, aquilo que Foucault chama das instituições totais, que são as instituições que se encerram em si mesmas, e os militares, por contingência da sua realidade de vida, eles têm escolas próprias, né? Eles constituem comunidades praticamente permanentes, que são que circulam, né, que são volantes, eles têm períodos de vida que coexistem em mesmos lugares, vivem o mesmo ambiente cultural, etc.
mas não é um corpo monolítico, eles não são uma homogeneidade total. Tem uma heterogeneidade entre as armas. Observa, por exemplo, que no último período, o último segmento, a última arma a de fato assumir francamente uma posição pró-governo no enfrentamento com a STF foi a Aeronáutica, e fez uma manifestação duríssima numa nota recente, né? Antes disso, o Clube Naval já tinha se manifestado, e sem dizer das várias turmas, né, da AMAN, que as dezenas se manifestaram, né, respaldando o ataque do Bolsonaro e do Heleno ao STF, sobretudo ao STF. E no interior de cada uma das armas também não há corpos, não é uma homogeneidade total, né? Nós temos uma heterogeneidade. Como importante essa heterogeneidade, mas isso é uma heterogeneidade, eu diria, de perspectiva, não é exatamente um conflito de interesses. Hoje eu não vejo contradições fundamentais entre eles. Talvez uma contradição importante é um segmento que está mais excluído, que pega, por exemplo, o pobre Itigoyen e o Santos Cruz, que tem uma visão que eu diria assim, que é mais aproximada lá da tentativa inicial do início da República nossa, dos anos 20, que é o chamado os jovens turcos, né, que foram estudar na Alemanha, e depois também outro segmento que se vinculou à missão francesa do Exército Brasileiro, e que foi muito incutido com a ideia de forças armadas profissionais, né? Então, talvez o Santos Cruz seja o mais o herdeiro, digamos assim, teórico daquela vertente do início do século passado. O Itigoyen é um ativista político importante, ele teve um papel preponderante para uma reinstalação do Exército, reocupação do aparelho de Estado brasileiro durante o governo Temer, né? Nós temos que entender isso, mas não existe contradições, digamos, fundamentais entre eles, né? Com exceção do Santos Cruz, que tem se manifestado, inclusive, de maneira mais veemente. O que eu acho que, à medida em que há essa extrema politização das armas, né? E que a política entrou dentro do Exército, naturalmente, com o tempo, e oxalá isso ocorra mais rápido do que tarde, para nós, porque eu estou muito pessimista, para não dizer desalentado, em relação à nossa capacidade de interromper um longo ciclo militar que nós podemos ter pela frente, uma dinâmica militarista sem Bolsonaro. Talvez é isso que nós estejamos iniciando na pós-descarte do Bolsonaro. E que, à medida que ele se constitui enquanto um corpo político, as contradições começam a aparecer. E aí vem, talvez, analogamente isso que você fala, né, como um partido civil, né, na vida civil, na política do mundo civil, essas distensões, elas acontecem, essas fricções acontecem, elas podem, na verdade, gerar uma situação de conflito, né, e, eventualmente, de divisão, de ruptura e enfraquecimento de um projeto de poder. Né? Mas isso eu acho que não está posto neste momento. Ele pode ser posto, imagina o seguinte, os caras ocupam o aparelho de Estado, o Ministério da Saúde nomearam 20 e tantos oficiais. A ponto que o Mandetta disse que não é o Ministério da Saúde, é uma ocupação militar. É uma ocupação militar. Então você imagina, fora isso, tem os amigos, tem as indicações, tem a sua tropa, não é? Tem o seu comando, tem os seus familiares. Então tem o gosto que eles acabam ganhando, porque eles foram beneficiados na contra-reforma previdenciária, estão sendo beneficiados uma série de, inclusive ilegalmente com auxílio emergencial na pandemia. Então tem uma corrupção, em certo sentido, que ela coesiona, não é, o corpo das armas de tal maneira que se solidariza num projeto que é um projeto criminoso. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, não é? Associado ao Bolsonaro. Mas do qual o Bolsonaro não é mais necessário, talvez não seja. Não é mais necessário. Não é mais necessário. E por isso que eu entendo que essa fase do descarte do Bolsonaro, ela abre um período novo, que é um período do militarismo sem o Bolsonaro. Nós tínhamos um militarismo com o Bolsonaro, e eu entendo que nós vamos entrar agora numa etapa de militarismo sem Bolsonaro. Isso não altera qualitativamente. Vê o que está acontecendo hoje no Senado, do ponto de vista do desmanche nacional, né? Porque aí o tema que nós temos que discutir, que programa tem esses caras, porque vê o que está acontecendo hoje no Senado, Léo e Daphne, que é a aprovação do marco regulatório de saneamento para gerar um negócio de 700 bilhões de reais para grupos nacionais e estrangeiros na área do saneamento. É um escândalo. Estão passando de baciada, como dizia lá o Ricardo Salles, né? Passando a boiada, aproveitando, né, a situação da pandemia, executando esse projeto, que é um projeto antinacional, anti-soberania, anti-povo e anti-trabalhador. Miola, só para fechar esse ponto do militarismo sem Bolsonaro, que eu acho que é uma análise realmente muito arguta, né? Isso lembra, Daphne, o que o Rui Costa Pimenta falava, que um dos cenários para o Brasil era o cenário Egito, né? Era o cenário assim, de os militares, de repente,
processo, revolução colorida, Praça Tahrir, tal, todo mundo nas ruas, revolução de Facebook, de repente cai um presidente, um outro é preso, aquela coisa toda, os militares estão no poder e o Lula tem dito isso, e não tem mais protesto, não tem mais manifestação. Daphne, o que você achou dessa análise, desse balanço feito pelo Miola no Bom Dia de hoje? Acho perfeito, é isso mesmo. A gente tem apontado, né, essa questão da presença militar. Lembrem que o Toffoli estava tutelado o tempo todo pelos militares, né? Então, assim, as decisões que foram tomadas também no STF, os militares estavam ocupando, inclusive o STF, né? Aquele secretário que ninguém sabia por que tinha um militar dentro, como assessor direto do Toffoli, era uma coisa assim estranhíssima. Então, assim, essa ocupação militar, esse tempo todo, já ocorria, e agora eles não precisam sair, né? Não tem por que sair, né? Eles estão no poder, eles armaram isso tudo para chegar ao poder, né? E agora sairiam por quê, né? Não tem por que caçar essa chapa e não colocar o Mourão lá. E lembrar não tem na ótica deles. Não tem na ótica deles, exatamente, não tem na ótica deles, foi isso que eu quis dizer, né? Inclusive, a gente viu aí, sei lá, 2 semanas atrás, aquela portaria para caçar a anistia do pessoal que foi anistiado depois os cabos e soldados que foram anistiados e estavam tentando tirar esse dinheiro, que eram contra a ditadura e estavam tentando tirar essa anistia, foi assinada pela Damares. Enfim, ali, claramente, numa coisa mostrando uma tentativa de negociação, ao meu ver, de mostrar, primeiro, que militares que não fecham todos juntos, né, são penalizados e serão sempre penalizados. Então, uma tentativa de manter as Forças Armadas com alguma coisa coeso, lembrando que na época da ditadura, logo no começo que foi instalada a ditadura, mataram e enfim, perseguiram quem não estava de acordo com aquele projeto, né? Então, acho que foi um lembretezinho aí que rolou há 2 semanas atrás, né, que a gente pode pensar isso também como alguma coisa que colabora com essa teoria de que a gente tem que manter ali, se o descarta o Bolsonaro e Helena e Mourão não se davam, digamos assim, mas que eles têm que se manter unidos porque eles estão ali com um interesse maior, que é a manutenção do poder na mão dos militares. Deixa eu só dar um alô aqui para o Alex Sonic, que já está aqui, já vamos embarcar o Alex daqui a pouco. Vou trazer para vocês o editorial hoje do Valor Econômico, que é da Globo, né? Prisão de Queiroz coloca em xeque estratégias de Bolsonaro e dizendo que não será surpresa se o Bolsonaro terminar sozinho. Vou ler comentários aqui do Moisés dizendo assim, ó: as 2 últimas intervenções militares no Rio foram impulsionadas pela Globo. Já existia a intenção da guinada do Brasil para a direita, mesmo que pelas mãos de um incapaz. Juan Rojas: onde ficou o pró-Brasil que parecia um projeto desenvolvimentista mal visto por Paulo Guedes? Tem apoio do Exército? Eu acho que é uma coisa de cada vez, viu? Eu acho que agora é o descarte do Bolsonaro. Depois pode chegar a hora do descarte do Paulo Guedes também, caso, né, a situação econômica se agrave demais. Eu queria agradecer muito ao Jefferson Miola, a Daphne,